Iniciando essa corrente aqui, acalmando a tempestade. Irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis e Deus tem pedido para orar, para levantar o povo em oração. E nesse momento, irmãos, eu estou aqui iniciando essa campanha, segunda, quarta e sexta, e chamando o pessoal lá do grupo Águias Abençoando Vidas, e compartilhando o convite, né, no Facebook, no Story e em todos os grupos lá que eu costumo compartilhar. E peço você que entra nessa campanha, coloca diante de Deus a sua vida, aquilo que tem estado como um mar sempre agitado na sua vida. Às vezes, irmãos, nós passamos por uma luta tão grande durante tanto tempo que parece que nós estamos constantemente dentro de um barco sobre as ondas que vai para um lado e vai para o outro. A gente nunca tem sossego e nunca chega a solução para aquele problema. Então, queridos, essa campanha é baseado nisso aí, né? Acalmando as tempestades. Ou às vezes acaba um problema, começa o outro mais forte do que o outro. Então nós vamos buscar força de Deus, do Espírito Santo, nessas campanhas para podermos ter força, fé, unção de Deus, coragem, para quando o mar começar a agitar, para quando o problema começar a vir com toda a força, você falar assim: aquieta-te, para, em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor Jesus paralisou aquela tempestade, né? E os discípulos estavam ali há algum tempo e ele, cansado de pregar o evangelho para outros lugares, quando eles tomaram o barco, entraram no barco para ir para outra margem, a Bíblia diz que eles estavam no mar, sobreveio uma grande tempestade. E Jesus estava cansado, porque ele estava aqui como homem, e ele também cansava, né? E ele estava descansando na proa do navio, chegou a dormir. E os discípulos lá comandando o barco, e veio essa tempestade. E eles ficaram desesperados, achando que ia morrer, porque realmente era sério o negócio. Eles foram até o Senhor e falaram: Senhor, acorda, não te importa que pereçamos? E Jesus levantou ali e repreendeu, mandou que aquele mar se acalmasse, que aquela tempestade paralisasse aquela tempestade. E a palavra do Senhor diz que veio bonança, né? Veio bonança sobre aquele lugar, aquele mar, sobre a vida deles ali, o barco. E Jesus disse para eles: ó homens de pequena fé, por que temais? Então Jesus queria que eles usassem a fé que eles já tinham visto Jesus ensinar para eles, os milagres que eles já tinham visto, os milagres que Jesus havia feito. E Jesus queria, amados, que eles também usassem a fé e repreendessem. Então aquilo ali foi mais uma experiência que eles estiveram com Jesus, que eles passaram ali com Jesus, e tudo ficou escrito para nos ensinar, né, a usar a fé, para nos ensinar quando era erro, não errar naquilo ali, para nos ensinar a buscar a Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e a Deus com humildade. Então, queridos, essa campanha é baseada nisso aí. Às vezes você está vivendo um problema aí que nunca tem fim, nunca para, nunca você tem a solução desse problema. Sua vida está constantemente em alto mar, numa tempestade que as águas estão afundando o barco, estão batendo relâmpagos, estão batendo os trovões, as ondas, e você está aí sem saber mesmo o que fazer. Ou então há muito tempo você está tentando vencer esse problema, vencer essa barreira, essa situação aí. Eu não sei que situação é. A palavra de Deus fala lá em Marcos, né, no capítulo 9, do versículo 14, irmãos.
até o versículo 28, contra a história de um homem, de um jovem que era possesso de um espírito imundo, surdo e mudo. E que os discípulos de Jesus, o pai daquele rapaz, foi até os discípulos e eles não puderam expulsar aquele espírito, aquele demônio. E quando Jesus chegou perto deles, Jesus quis saber por que razão estava aqueles discussão ali, os discípulos e os escribas e aquele povo que estava aglomerado ali, por que razão eles discutiam. E o homem falou assim, o pai do rapaz falou assim: Senhor, eu trouxe o meu filho dominado, possesso de um espírito imundo. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem e eles não tiveram condições. Eles não puderam expulsar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus falou: se pode, tudo é possível ao que crê. Irmãos, quando aquele homem falou se tu podes fazer alguma coisa, ele já estava cansado, ele já não cria em mais nada, tudo que ele havia buscado, tentado, foi em vão. A onda dele, o mar dele continuava agitado, que era o seu filho possesso desde criança. E Jesus falou com ele assim: ó, se pode, tudo é possível que crê. E ele falou assim, chorando: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus então expulsou aquele demônio e nunca mais, Jesus deu uma ordem: saia dele e nunca mais volte para a vida dele. Amados, é isso que Deus quer que nessa campanha você fale: nunca mais essas ondas vão se levantar. Pode vir até outro problema, mas Deus vai me dar força para vencer. Mas esse que eu estou apresentando aqui, nunca mais, Jesus, eu quero que ele me atormente de novo. Assim como o Senhor deu aquela ordem para o demônio sair daquele jovem, nunca mais volte a ele. Eu falo, nunca mais esse problema vai ter força na minha vida. Ele vai agora sumir, até desaparecer. Eu vou vencer em nome de Jesus esse problema. Então, queridos, outra coisa, Jesus falou para os discípulos, quando ficaram a sós com Jesus, perguntou: Senhor, por que não conseguimos expulsar aquele espírito, aquele demônio? Jesus falou assim: olha, tem espécie, tem casta, que só sai com jejum e oração. Então, queridos, hoje é o primeiro dia dessa campanha. No decorrer dessa campanha, nós vamos falar dessa força que Jesus falou que nós temos que ter para vencer esse tipo de problema, para fazer essas ondas que está aí te desesperando, te afrontando, esse problema que virou uma verdadeira onda, uma tsunami, né, te afrontando. No decorrer dessa campanha, eu vou falar a respeito dessa situação, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos iniciar essa campanha na fé. Passa essa campanha, compartilhe com alguém que você vê que está na tempestade, sabe? E escreva lá nos comentários: nunca mais esse problema vai me afligir. Escreva nos comentários, dê seu like, toca no sininho lá, clica no sininho para que você receba as notificações dessas campanhas, amém? Entra no grupo Águia, que eu vou, no grupo do Facebook, Águias Abençoando Vidas, que eu vou postar os vídeos lá também, amém? Lá no YouTube, lá no grupo. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Coloca seu pedido aí, fala: Deus, a minha tempestade é essa aí. E eu não aceito mais isso, porque o Senhor Jesus disse que nós tínhamos que usar a fé para poder mandar o mar acalmar. E eu estou assim, nesta oração, fazendo isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu apresento esse primeiro elo desta corrente, ó Deus, dessa campanha de oração, ó Deus, acalmando as tempestades. Meu Deus, quanto tempo nós temos vivido tantas tempestades, Senhor, e elas não param, elas não cessam. A gente faz uma coisa, faz outra, e tá aí o problema. Esse problema assolando esse homem, essa mulher, assolando essa família. São os vícios, são as drogas, são o desemprego, a miséria do inferno, que essa pessoa nunca sai dessa miséria, essa enfermidade que nunca larga essa vida. Os médicos já fizeram de tudo e nada, mas o Senhor, o médico dos médicos, meu Senhor, ó Deus, essa
essa empresa aí que está aí na falência. Deus, seja qual for essa tempestade que está nessa vida aí, meu Pai, entra aí com mão forte. Ajuda essa pessoa, dá força, dá fé, dá coragem, dá vigor. Esta mulher, este homem, joga por terra os demônios do vício, das drogas, do alcoolismo, os demônios da miséria, os demônios da morte, da enfermidade, que tem estado nessa casa, que tem estado nessa vida, escravizando essa pessoa, num leito de dor, numa UTI, no CTI, no UPA, vira e mexe, ela tem que sair correndo aí para ir para os médicos. Deus, acalma essa tempestade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, este homem que está lutando aí com sua casa, sua família, o seu casamento, esta mulher, para não separar, porque o diabo entrou aí, está fazendo arruaça. Entra aí, joga por terra. Pai celeste, Pai amado, entra aí, meu Deus, nessa empresa. Arranca esse espírito do inferno que está levando essa empresa à falência, que está levando essa loja, que não deixa esse homem fechar contrato. Não deixa essa mulher, a clientela dela voltar. Não deixa entrar cliente nenhum. Desce fogo consumidor nesses demônios que está aí amarrando a clientela, a prosperidade dela, as vendas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem a essa tempestade que cessa, que saia todo o poder do inferno dessas vidas aí, desse problema que esse homem está apresentando ao Senhor, que já tem sido uma tempestade há muitos anos, que essa moça, que esse rapaz, que esse adolescente, que essa mãe com esses adolescentes tem travado. Ó Deus, entra com mão forte e soluciona, Senhor, esta situação. Meu Senhor e Deus, fortalece essas vidas espiritualmente. Eu sei que durante essa corrente, o diabo vai fazer de tudo para essa pessoa não acompanhar, não fazer essa campanha, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que desce fogo a correnta e lança no abismo e dê ela coragem, dê ele um espírito de desafio, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça, um jovem de Deus, que não ceda a Deus, ao fracasso, mas olha para o Senhor, vê que o Senhor é maior, vê que o Senhor é mais, é muito mais. Ó Deus, o Senhor mostra para eles que maior são os que estão com eles, comigo, do que está com os inimigos. Assim como o Senhor abriu os olhos de Geazi, que Eliseu pediu. Geazi só viu o exército do inimigo e temeu. Mas Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior são os que estão conosco do que os que estão com os inimigos. Então, meu Deus, abra nossos olhos espirituais para nós vermos que maior é o exército do céu que está trabalhando a nosso favor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos esse primeiro elo das campanhas, meu Pai, e determino a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, até quarta-feira. Não perca essa corrente. Deus já está, o céu já está trabalhando a seu favor, porque Deus não é Deus de brincadeira, eu não estou brincando e você também não está brincando, em nome de Jesus. Então, queridos, entra lá no YouTube, faça a corrente com fé, coloca lá, nunca mais esse problema vai me dominar, eu vou vencer esse problema em nome de Jesus. Essas ondas estão paralisadas, esse vento, esse mar está paralisado em nome de Jesus. Dê seu like, compartilha se você sentir no coração. Se não, irmãos, eu te abençoo do mesmo jeito. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Deus te abençoa.